Pois bem, começamos aqui a nossa aula. A gente vai hoje, como eu tinha dito na semana anterior, falar sobre a competência 5, que é a proposta de intervenção, que apesar de vocês acharem que é a bicho-papão, o bicho-papão, ela é consequência do restante da sua redação. Então, eu vou tentar mostrar isso hoje para vocês. Você não tem como fazer uma boa proposta de intervenção se o seu texto não está bom. É por isso que ela é a quinta, é por isso que ela é a última competência. Porque você tem que ter passado por uma competência 1, que deixou seu texto claro, com uma letra legível, com a gramática correta, né? Então você tem que ter passado por isso. Tem que ter passado por uma competência 2, que tratou do tema especificamente. Tem que ter passado por uma competência 3, que argumentou, que desenvolveu, que destrinchou. A gente costuma falar isso, a gente vai destrinchar o tema. E ser bem minucioso mesmo. Tem que ter passado por uma competência 4, que trabalhou a coesão do seu texto, então as ideias ficaram organizadas. Eu preciso ter passado por tudo isso, eu preciso ter cumprido tudo isso para conseguir fazer uma proposta de intervenção adequada. Então, não queiram aprender essas 5 sem desenvolver essas anteriores. Por isso que a escrita tem que ser frequente, tem que ser constante, tá? Tem que ser praticada. Na aula anterior, quando eu estava mostrando aqueles trechos para vocês, com a argumentação e o texto que tirou nota 0 na argumentação, muito diferente do texto que tirou 200 na argumentação, teve gente que falou assim: eu nunca vou conseguir escrever um texto assim. Meninos, aquela pessoa que escreveu aquele texto valendo 200, aquele não foi o primeiro texto dele. Não foi nenhum dos primeiros, não. Foi um processo. Foi um processo. Vocês mesmos testemunharam, os alunos que foram na escola nas primeiras semanas de aula, os alunos que tiraram acima de 800 no Enem, no último Enem, e geral, assim, regra geral, todos falando que quando começaram, tiraram notas muito baixas, sabe? Era na média de 400 que eles começavam o ano. Alguns, mais de um, falando que zerou a primeira, zerou a segunda redação. Então, primeiro ponto, você não tira essa nota 800 numa primeira redação. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi, tá? Você não tira de cara. Segundo, não é tirar um 400, um 500 no início que vai definir o seu texto lá no final. O que você não pode é, tirei 400, não sirvo para isso, parei. Não mesmo, né? O continuar persistindo vai servir em tudo. É assim para as outras matérias também. Então, se você tem dificuldade com a proposta de intervenção, comece trabalhando melhor as suas propostas anteriores, tá certo? Principalmente a argumentação. Isso vai ficar muito claro para vocês, que aqui no arquivo que eu vou compartilhar com vocês, que é semelhante àquele da semana anterior, vocês vão perceber que para trabalhar a competência 5, eles colocaram a argumentação junto, senão a pessoa não entenderia. Eu vou compartilhar aqui primeiro com vocês o esqueminha que o corretor utiliza para poder analisar. Vou colocar aqui na tela inteira. Deixa eu colocar o papo aqui. À medida que eu for passando, vocês podem ir perguntando, tá? Podem ir perguntando. Não apareceu para mim, não. Pode falar.
Desculpa, Alan, sua mão online não apareceu para mim. Fala. Eu tava fazendo o último tema, Ah, aí eu tive uma dúvida se pode fazer uma citação na intervenção. não há nada. O sangue digital já saiu do braço. Vocês estão ótimos hoje. Não há nada que diga assim, não, não pode. A questão é, você já tem muita coisa para colocar na proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção detalhada, que é o que realmente conta ponto, é você fazer uma proposta detalhada. Uma proposta detalhada vai ocupar muitas linhas. Se além disso você ali for colocar uma citação, vai ficar muito extenso. Então, o mais adequado é que você coloque no restante do texto, na introdução, no desenvolvimento. Você vai perceber isso quando eu mostrar aqui uma competência valendo 200 pontos, você vai ver o tamanho dela. Ela é muito extensa, porque tem que ser detalhada, tá? Aí, quando a gente tiver nessa competência que a pessoa tirou 200, eu aí eu volto para retomo isso que você perguntou para mostrar como seria difícil encaixar ali. Beleza. Muitas quantas? Depende do tamanho da letra da pessoa. Mas muitas, mais de 5. Mais de 5, vocês vão perceber ali. Tá? Vamos adiantar para dar tempo de ver isso hoje. Eu deixei até um textinho extra aqui, caso a gente terminasse antes, mas enfim. Olha só. Aqui primeiro é o gráfico, que a competência 5, o gráfico que o corretor vai utilizar para poder ter o parâmetro, né? Se está tudo de acordo. Competência 5 apresenta o seguinte enunciado: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Esse enunciado é o que vem para vocês. Quando o MEC divulga o caderno de redação, ele sempre divulga esse caderno alguns meses antes do Enem. Sabe-se Deus quando vai ser divulgado, porque sabe-se Deus quando vai ser o Enem. Então, quando ele divulga, ele informa todas essas coisas para vocês, viu? A questão é que eu estou passando antes, você fala assim, se o Enem vai divulgar, por que a Fabrícia está passando agora? Porque o Enem, ele divulga esse caderno de redação faltando, ano que vem, faltando um mês para o Enem. Faltando um mês, você tem noção, faltando um mês você só vai pegar o caderno e falar assim, realmente tudo que a Fabrícia falou está aqui no caderno. Mas não vai dar tempo para você trabalhar nada. É por isso que eu passo para vocês antes do caderno ser divulgado. Então, esse enunciado é o que vem. Tá ali, é o que você tem que fazer. E repara, respeitando os direitos humanos. Não zera, né? Aquela coisa que tinha de zerar a redação por ferir direitos humanos não acontece, mas você perde ponto. E aí você pode zerar a competência. Isso você pode. Então, além dos 5 níveis de atribuição de notas, de 0 a 5, a competência 5 apresenta uma das situações que leva à anulação da redação do participante. Aqui, esse arquivo é anterior, então você não zera mais a redação, não, tá? Você zera a competência. Ferir direitos humanos, tenham sempre muito cuidado com isso. A gente acha que o ferir direitos humanos é só falar assim, manda matar ou manda embora, enfim, não. A gente tem que saber quais são os direitos humanos. O direito à saúde, à educação, à segurança, à higiene, isso é direito humano. Censura também é ferir direitos humanos, sim. Se você propõe, porque os órgãos devem fiscalizar e censurar qualquer discussão que não esteja de acordo, você está ferindo direitos humanos também. E até, olha só, a gente tem escutado, teve até um bafafá umas 2 semanas com uma rede de colégio grande de São Paulo, de elite de São Paulo, que indiretamente, eu não me lembro as frases que eles utilizaram na postagem, mas indiretamente era e coisa que eu tenho escutado até no nosso meiozinho aqui, algo de você aproveitar, né? Tipo, tenho que aproveitar esse ano porque tem muita gente que não está tendo condição, né, de estudar. Tem muita gente que não tem a aula, que não está tendo contato com o professor.
Então, a concorrência vai diminuir. Então, eu tenho que aproveitar esse ano. Isso é ferir direitos humanos. Você está se aproveitando de outra pessoa. Você está aproveitando que outra pessoa não tem a mesma condição que você. Digamos que você e alguém está num barco, você está jogando a pessoa para fora do barco para você se dar bem. Aproveite o ano e saia na frente dos seus competidores que não têm condição alguma de competir com você. É basicamente isso que o governo diz. Sim. E isso não é ferir direitos humanos? É se dar bem acima de qualquer coisa? Acima de qualquer pessoa, independente do que o outro está passando? Isso é ferir direitos humanos. Porque eu estou me aproveitando da falta de condição, da falta de acesso à educação de outras pessoas. E educação é um direito humano. Então, quando eu uso a falta de educação, a falta do acesso à educação que algumas pessoas têm, eu estou ferindo direitos humanos. Pois é, Samuel. Agora, político, eu já não me espanto. Sabe? Nem me espanto. Não que eu ache certo, mas já não me espanto mais com isso. Me espanto ouvir de aluno, de professor. Me espanto. De professor, então, eu me espanto muito, muito. E eu tenho escutado, sabe? Em diversos lugares. Diversos lugares. Pois bem, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente expõe. Tomar muito cuidado. Normalmente, quem fere direitos humanos não percebe que está ferindo, tá? Então, olha só, o participante apresenta a proposta de redação. Repara que a perguntinha ele vem sim, não, sim, não, sim, não. Ou seja, sim, ele ganha um ponto, não, ele perde o ponto. Sim, ele ganha um ponto, não, ele perde o ponto. Então, o participante apresenta a proposta na redação dele, porque tem gente que não apresenta absolutamente nada. Então, não, nível 0. Sim. Aí repara, olha como vai desencadeando. O corretor pegou sua proposta de intervenção. Gente, ele faz isso em milésimos de segundo. Eu vou levar minutos aqui. Obrigada. Eu vou levar minutos aqui. O corretor vai fazer isso em milésimos de segundo. Bateu o olho na sua proposta de intervenção. Perguntou, ele apresentou proposta de redação? Proposta de intervenção na redação? Não, 0, tchau. Sim, passa para a próxima pergunta. É quase um joguinho de andar as casas. Quase isso. Essa proposta que ele apresentou fere os direitos humanos? Se a resposta for sim, eliminada. Tchau. Se a resposta for não, próxima casa. A proposta de intervenção apresentada está relacionada ao tema ou ao assunto? Não. 0. Sim, a proposta de sim, mais uma casinha. A proposta de intervenção apresentada está relacionada apenas ao assunto? Se sim, nível 1, tira 40 pontos. Se não, a proposta de intervenção apresentada é vaga e precária. Se o sim, já tirou 40 pontos, já garantiu aí 40 pontos. A proposta de intervenção está elaborada e relacionada ao tema? Aí tem nível 2, 3, 4 e 5, que são os outros pontos. É a questão do detalhamento. Então, nível 2, ela vai tirar 80 pontos se está elaborada de forma insuficiente. Tem um erro aqui não é nível 2, aqui é nível 1. Esse primeiro verdinho é nível 1. Está elaborada de forma insuficiente. Está articulada a discussão desenvolvida no texto. Relacionou. Coesão. Nível 2. 80 pontos. É elaborada de forma mediana. É satisfatória. Nível 3. É bem elaborada, decorre da discussão desenvolvida pelo candidato. A discussão que você desenvolveu na argumentação, tá? É muito bem elaborada, é detalhada, aí sim, nível 5, ok? Aí sim, nível 5.
Com o arquivo aberto aqui, eu não vejo as mãozinhas online se levantando. Então, se alguma mãozinha online se levantar e eu não chamar, escreve aqui no bate-papo, tá bem? Ok. Desse gráfico, pergunta? Que aí eu vou passar para os exemplos. Então, vamos aos exemplos, igual o que eu fiz com vocês na semana anterior. A pessoa que nunca sabe como reproduzir. A pior parte da proposta de intervenção é que às vezes não parece ter o que intervir. Exatamente, Samuel, não parece porque você não colocou o problema na argumentação. Primeira coisa que vocês precisam fazer, gente, achar um problema. Vocês vivem reclamando de problema na vida, gente, aí chega na hora da redação não consegue achar um problema. Achem um problema. Porque se for mais de um também você não vai dar conta de argumentar. Encontre um problema, desenvolva esse problema. Porque eu só posso intervir, só vai ter o que intervir se eu tiver o problema, entendeu? Então é esse o caminho. Olha essa proposta de intervenção aqui, essa nível 0. Nível 0. Vou ler como um exemplo do que não fazer, né? Leitura de redações já avaliadas, elas já foram corrigidas, o tema ainda é imigrantes, lembra, né? Eles pegaram as redações do ano em que o tema foi dos imigrantes, essa tirou 0. O Brasil está se tornando um país mais desenvolvido com várias etnias. Se a pessoa já perdeu ponto lá na competência 1, tá? Por isso é que muitos imigrantes estão vindo para o nosso país. O Brasil está tendo uma melhoria de vida que outros países não oferecem. Tem acontecido várias tragédias e desastres ambientais, desastres linguísticos também, no mundo, tais como enchentes, desabamentos, terremotos, tsunamis, furacões, tornados, terremotos, maremotos e outros desastres ambientais. A pessoa cita quase tudo de ruim que tem no mundo e ainda coloca outros. No Brasil, acontece pouco desses desastres. E é por isso que muitos imigrantes mudam e se estabelecem aqui, com sua cultura, línguas, costumes, famílias e história. E a cada dia vão criando um Brasil diferente, cheio de sotaques e culturas dos imigrantes. Nada, né? Enxergam que não tem uma linha sequer de proposta de intervenção? Não tem. Comentário. O texto recebeu nota 0 por não apresentar em seu desenvolvimento proposta para a solução do problema abordado. Não tem. Na verdade, ele não... Pois é, Bruna, só a exposição. Nem o problema ele apresentou. Porque ele falou o seguinte, olha, tem desastre ambiental no mundo todo e como a gente não tem, as pessoas vêm para cá. A princípio, isso não seria um grande problema, né? Então, próximo. Ai, porque eu não consigo mexer esse negócio. Passei demais. Nível 1. Imigrantes de todos os lados estão chegando ao Brasil de forma ilegal e de grande porte. Muitos estão vindo atrás de emprego e melhoria de vida. Com isso, os imigrantes pretendem ocupar um lugar na sociedade brasileira, conseguindo tirar até mesmo alguns documentos necessários para habitação, sendo que com a grande demanda de imigrantes acabara com grande lotação, podendo chegar a acontecer uma crise econômica. Muitos imigrantes atravessam fronteiras ilegalmente, podendo trazer futuras complicações e atritos às cidades ou estado onde decidem se acomodarem. Diante disso, a intervenção. Diante disso, deveria fazer uma conscientização para conseguir com que os imigrantes possam entrar no Brasil de uma forma legal, evitando futuras complicações. Problema muito maior de gramática, porque eles
digitam exatamente como o candidato escreveu, tá? Pergunta do Lucas aqui. Na proposta de intervenção, podemos usar uma ideia de alguém que foi usado no passado ou seria um tipo de plágio? Isso também seria considerado um tipo de alusão histórica? A alusão histórica eu deveria ver como você colocou. A alusão histórica você citou o fato. Se você coloca algo que alguém fez, não seria plágio se você fala a ideia. E você pode até fazer referência, sabe, Lucas? Olha, em determinado momento da história, aconteceu isso e essa atitude foi interessante e resolveu o problema. A atitude de fulano de tal, a atitude do governo tal. Então, essa atitude poderia ser adaptada ao nosso problema. Você pode trazer exatamente igual, não, porque vai faltar a criatividade. E o que conta na redação é a criatividade, né? Então fica complicado você colocar exatamente igual, mas você pode tirar assim algo que já tenha sido feito no Brasil ou em outro lugar e mostrar que aquilo pode ser adaptado para o nosso país, para o nosso contexto, para a situação daquele problema específico. Aí você pode sim, não seria plágio, tá? Citando de quem foi. Quando você cita de quem foi, tá tranquilo, certo? Olha só, essa pessoa chegou ao nível 1. O texto é muito ruim, né, gente? Muito ruim em diversos aspectos. Gramatical, de argumentação, muito ruim em diversos aspectos. E olha a proposta que ele colocou. Conscientização. Jamais, hein? Jamais. E fazer com que os imigrantes entrem de maneira legal no país. Então, o problema dele é só a questão de estar entrando ilegalmente. O que vai acontecer aqui depois não importa, né? Não. Entrando ilegalmente já resolve tudo. Só que ele não pode tirar 0 porque ele chegou a colocar alguma coisa, né? Mas é nível 1. Foi só a questão dele ter colocado ali diante disso deveria fazer, tá? Deixa eu ler o comentário aqui, aí eu leio sua pergunta, tá, Anne? A atribuição da nota 1 deve-se ao fato que a proposta apresentada, embora relacionada à temática, é precária, extremamente, né? Acho que vocês concordam, e sugere apenas vaga e subjetiva necessidade de solução para o problema. Óbvio, não resolve tudo. Entrar de maneira legal não quer dizer nada. Fundamentada em conscientização, qual seja, deveria fazer uma conscientização para conseguir com que imigrantes possam entrar no Brasil de uma forma legal, evitando futuras complicações. Sou legal. Tá tendo um monte de problema, tá? Não, mas eu sou legal no Brasil. Não dá certo. Deixa eu voltar aqui para ver o que a Anne colocou. Questão da Anne, gente. Eu li num site de redação que citar o governo como uma forma de redação empobrece a redação. Então, por que citar outros órgãos como o Ministério geralmente enriquecem a proposta? A questão é o seguinte, quando você fala governo de modo geral, governo é algo muito amplo. O governo tem que tomar determinada atitude. O vereador da nossa cidade faz parte do governo, o presidente faz parte do governo, mas eles têm atribuições diferentes. O ministro faz parte do governo, o deputado estadual de um estado lá do Nordeste ou do Sul ou do Centro-Oeste faz parte do governo também. Então, quando a gente fala que o governo tem que tomar uma atitude, o governo tem que fazer algo, é muito amplo, porque governo é muito amplo, tá? Então, a questão é não colocar governo para não generalizar, e sim especificar. É o ministério tal, sei lá, a Câmara do Deputado, é o Senado. Você vai especificar. Exatamente. Você usa o órgão direcionado para aquilo ali. Porque quando eu falo governo, pode ser o vereador da cidade, mas de repente aquilo não cabe a ele, então vai ficar vago. Então é só essa questão. Tá? Aí e se você coloca governo, você também tem que colocar assim: eu tenho governo municipal, eu tenho governo estadual, eu tenho governo federal. De qual deles eu estou falando? Tá? Uma redação sobre o mercado de trabalho e a tecnologia. Sim. Importante. Aí você pode fazer o seguinte: cita governo, colocando um dos três: municipal, estadual ou federal. Sempre letra maiúscula, viu, gente? Governo municipal, governo estadual, governo federal, letra maiúscula. E aí você detalha dizendo: é o governo federal.
dentro do governo federal, quem especificamente vai tratar daquilo ali? O MEC? Quem especificamente, tá? Então, é essa a questão, Anne. Não é que não pode colocar, que fica muito generalizado, tá? Você não sabe quem é que vai fazer. E aí pode chegar assim, o governo fez. O pessoal do governo vai ficar assim, mas sou eu ou é outro? Tá? Certinho? Beleza. Então, nível 2. Nível 2. Vai melhorar um pouquinho, né? Imigrantes no Brasil. O grande volume imigratório que hoje acontece no país traz entre conflitos por conta da falta de políticas públicas no país, preconceito por parte dos brasileiros e também contribuição à nossa nação. O poder público, não preparado e até por descaso, não consegue lidar com os imigrantes ilegais, alimentam, dão asilo político e não se posicionam sobre o assunto. Nosso país, a cada dia mais, recebe estrangeiros, bolivianos, haitianos, com sua maioria. Eles citaram bolivianos e haitianos porque eram os que estavam sendo citados na coletânea, tá? Então, repete muito esses específicos por conta disso, era o que estavam na coletânea. Em busca de emprego e melhor qualidade de vida, gerando preconceito por parte dos brasileiros, que, por sua vez, sempre criticaram a forma hostil que os europeus tratavam os imigrantes. Agora se sentem ameaçados pela mão de obra que vem de fora. Os imigrantes não só trazem o seu trabalho, trazem sua música, comida, folclore, enriquecendo também nossa cultura. Repara que até aí, porque assim, eles estão colocando a argumentação para entender se a intervenção está de acordo com a argumentação, tá certo? Não é que aquilo ali tudo é a intervenção, não. Mas repara o seguinte, ele colocou coisas boas. Tá? O problema está relacionado ao brasileiro, o problema não está relacionado ao imigrante, porque o imigrante vai trazer a mão de obra, normalmente barata, e vai trazer cultura, vai trazer música, comida, folclore, blá, blá, blá. Então é bom que o imigrante venha para o Brasil. Então a proposta de intervenção vai ter que estar de acordo com isso, porque foi isso que ele argumentou. Tá? Como problema, ele colocou apenas a maneira como o país recebe o imigrante. Já falo, Rafael. Mesmo com a falta de estrutura do país e até a ocorrência de xenofobia, os imigrantes estão entre nós. É necessário uma mobilização do governo federal e maior flexibilidade por parte dos brasileiros. Ele colocou uma intervenção, porque ele colocou é necessário. Agora ele teria que especificar mobilização. Que tipo de mobilização? Que parte do governo, que era o que a gente estava falando. Então, aí, por isso, não é uma intervenção completa. Respondendo aqui do... Sim, o nosso país fica errado sim porque é a primeira pessoa, mas já perdeu ponto na competência 1, tá? Não perde ponto aqui, não. Perde ponto na competência 1. Dá, Samuel. Dá. Vai depender da sua argumentação. Yasmin, você queria falar? Sim. Você pode apoiar. Sabe a questão, gente? A sua mão, a você que não quer falar, sua mãozinha virtual apareceu aqui para mim. O que acontece, Samuel, eu acho que a sua dúvida vai muito por isso. Hoje em dia, quando a gente fala de socialismo, capitalismo, comunismo, se leva muito para partidos políticos. Eu acho que sempre o receio que a gente tem em falar sobre esses temas em uma redação é associar a partidos políticos. Associar a partidos políticos eu julgo que não seria interessante mesmo, não. Mas, gente, capitalismo, comunismo, socialismo são termos muito mais amplos do que partidos políticos. Muito mais amplos. Né? O que seria o comunismo? Tornar as coisas comum a todos. Esse é o conceito. Então, se você quiser falar, você pode sim falar. E
Para ter certeza que você vai ser bem entendido, você pode, por exemplo, você coloca socialismo ou comunismo, se quiser também, não tem problema. E aí você pode colocar entre parênteses uma explicaçãozinha, termo afora de qualquer questão partidária, ou independente de qualquer questão partidária, para que o corretor entenda que você está falando do termo de modo geral, que são conceitos extremamente interessantes, e não que você vai estar falando, fazendo discurso partidário em uma redação, tá certo? Mas aí você pode sim, né? Então, por isso que eu falo da questão do partido político. Por isso que eu falo. E eu acho que esse ser linchado vem muito por isso. As pessoas levam a discussão hoje em dia muito para a questão partidária, né? E aí não, mas se você pega o termo e faça isso então, se você colocar, faça isso, coloca lá entre parênteses, fora de qualquer discussão partidária, independente de qualquer questão partidária, que aí o corretor vai saber que você está falando do plano geral. E o plano geral, a gente vai pensar bem pelos termos. E se a gente pensa pelos termos, tudo é interessante. O capitalismo é interessante? Sim, a gente precisa de dinheiro. Tá. O comunismo é interessante? Sim, todo mundo precisa de dinheiro. A questão é essa. Por que não juntam os dois? Porque a gente precisa do dinheiro e todo mundo precisa do dinheiro. Essa é a questão. Né? Enfim. O problema é que vai muito para questão partidária e não questão política, que uma coisa é completamente diferente da outra, né? Política você faz até quando você reclama do preço do pão na padaria. Já falei isso em outras circunstâncias. Olha só. Vou ficar devendo coisa hoje. A gente não vai chegar nos 200 pontos, não. Tá, vamos lá. Nível 3. Imigrantes e amigos. Oh, que fofo. Os termos que traçam as diretrizes de uma boa convivência sempre foram compartilhados com a sociedade. E a partir de agora, a utilização desses tornou-se... olha como a pessoa corrigiu. A pessoa tinha escrito se tornou, lembrou que não pode começar a frase com pronome oblíquo, riscou o se e escreveu tornou-se. Aquilo que eu falo de dar um tracinho na palavra que errou. Tornou-se primordial, pois com a chegada de imigrantes, haitianos, bolivianos, etc., a pluralidade de cultura será maior. Logo, diferenças existirão. Imigrantes que vêm em busca de oportunidades, principalmente relacionados ao trabalho. O que deve ser feito é respeitar ao máximo esses imigrantes e cada vez mais inseri-los na sociedade, para que assim possam estabelecer uma convivência igualitária e democrática. E isso é alcançado com oportunidades na área trabalhística e principalmente educacional. Olha como lá em cima a pessoa já foi colocando, ela não separou. Vou argumentar aqui, vou intervir aqui, ela já foi automaticamente inserindo. E já foi colocando a questão do trabalho e principalmente educacional. Pois inseridos no meio social, o aprendizado será valoroso para ambas as culturas. Olha que interessante. Os dois podem ganhar com... Os imigrantes virão. Então, os dois podem ganhar com essa relação, com essa interação. O Brasil é um grande exemplo de diversidade cultural. Exemplo disso é a cultura afro-brasileira e os imigrantes do Sul, que juntos integram a cultura brasileira. Repeti um pouco brasileiro, mas enfim. Repara, assim, a gente já tinha imigrante quando italianos e alemães vieram para o Brasil. Não é uma coisa recente. Novos imigrantes são sempre bem-vindos, contanto que venham para acrescentar, seja no modo como trabalham ou se expressam, com M, viu? O importante é aprender e ensinar, independente da cultura ou etnia do próximo, sempre respeitando as diferenças. Um detalhezinho aqui, foi meio desnecessário esse contanto que venham para acrescentar. Seria interessante contanto que venham para trocar. É uma troca, já que ele estava colocando lá em cima que os dois teriam, tá? Seria mais interessante isso. O comentário.
A atribuição da nota 3 deve-se aos seguintes aspectos do texto. A proposta é centrada no respeito à pluralidade de culturas derivada da imigração de pessoas em busca de oportunidades, principalmente relacionadas ao trabalho, e na inserção desses imigrantes na sociedade, por meio de oportunidades de trabalho e de educação, elaborada de forma mediana. A proposta de intervenção está relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Por que ela não tirou a nota máxima? Porque ela não disse como isso vai ser feito. Ela disse que vai fazer, que é a questão trabalhista e a questão educacional, mas ele não disse como isso vai ser feito, nem quem vai ser responsável por isso. Então entende que por mais que tenha melhorado a argumentação, não é possível tirar uma nota máxima? E às vezes é nesse ponto que o texto de vocês para. É aqui que parou. Achou que citou. Eu citei. Eu citei que vou colocar uma ação e isso é suficiente. Aí você vai tirar uma nota do nível 3. Alguém tinha levantado a mão? Porque apareceu aqui, mas apareceu muito rápido e sumiu. Deve ser a Yasmin que fica aí levantando a mão, sem querer falar. Vou seguir, então, ninguém falou nada. Meninos, nível 4. Vocês têm aula 10 horas? Eu vou parar então para a gente ficar o nível 4 e o 5 para a próxima aula. O 5 vai ter de qualquer maneira que ficar para a próxima aula. Porque ele é grande, repara que o 4 e o 5... Olha que... Vou aproveitar já que a gente tinha falado hoje a questão do tamanho. Olha como fica diferente, gente. Olha como fica diferente. Vou voltar aqui. Olha o nível 0, o tamanho do texto. O nível 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, vocês estão vendo que eu não tenho como argumentar com meia dúzia de linhas aquela história de o mínimo da redação do Enem é 7. Quem vai conseguir fazer isso em 7 linhas? Então, repara que isso é difícil. E aí, eu não quero... A 4 e a 5 são as mais importantes para a gente falar. É o que a gente precisa se deter mesmo. Então, eu não quero chegar esse nível 4 e ler isso rapidamente, só para dizer que eu li. E nem o nível 5. Gostei também, Alan. Aí, o que acontece? Se você ficar muito curioso, vocês ficarem muito curiosos, esse material eu já mandei para vocês. Eu mandei para vocês. Mas a gente vai na próxima aula, então, falar do 4 e o 5. Combinado assim? Para não fazer correndo. Fazer correndo também não vai adiantar nada. E faltam 10 minutos, já são 9h50, para vocês tomarem uma água aí antes da aula do sábio. Combinados assim? A gente... O triste é quando não sobra linha. Pois é. Então, é difícil isso mesmo, Bruna. É difícil coordenar. Por isso que a prática vai ajudar, sabe? Você conseguir cada vez mais falar o máximo no menor tempo, né? Isso só o treino vai dar. Mas é uma redação completa, mesmo quando você vê uma redação com uma pontuação boa, ela tem sim muitas linhas, tá? Então, meninos, eu vou dar um recadinho ainda, mas eu vou parar a aula por aqui e a gente começa na próxima com a competência 4, perdão, com o nível 4 e 5 da competência 5, certo? Deixa eu ver o que escreveu aqui. Já vou responder.